Olá, eu sou Rosana de Oliveira Silva, geriatra, convidada do programa Bem Viver. Eu vim falar com você a respeito do isolamento social durante a pandemia do coronavírus. O programa Bem Viver está em novo formato neste período de pandemia e hoje vamos falar sobre o isolamento social na terceira idade. É importante isolar o isolamento social para a gente manter a distância das pessoas que estão contaminadas com o vírus, que são assintomáticas. O idoso é muito vulnerável devido ao próprio envelhecimento, que traz uma vulnerabilidade maior do sistema imunológico. Por isso que é importante mantermos esse isolamento social enquanto durar o período de quarentena e a pandemia. Os idosos, a grande maioria, são portadores de doenças crônicas. Os cuidados com essas doenças pré-existentes devem ser os mesmos. O doente crônico ele não deve parar ou interromper os tratamentos que estão fazendo. Se caso esse idoso tem um contato com seu médico e tiver alguma alteração de efeito colateral de algum medicamento que ele já usa, entre em contato com seu médico e procurar orientação. Mas o cuidado deve ser o mesmo, os horários, manter rigidamente os horários de medicação e os cuidados com alimentação e com atividades. A vacinação contra a gripe é muito importante. Nós já temos a vacinação do influenza, do vírus influenza, que anualmente ela é renovada. Por que ela é renovada anualmente? É porque o vírus ele sofre mutações e precisa ser renovado mundialmente. Então essas vacinas são renovadas anualmente por causa disso, e também um idoso vacinado ele protege a sua família contra o vírus, porque existe um que a gente chama de efeito de gado, né? É um efeito que as pessoas vacinadas transmitem a imunidade para os outros próximos. Mas isso a gente consegue uma vacinação, quanto maior o número de pessoas vacinadas, mais pessoas são protegidas. Então a gente tem uma eficácia da vacina, se a gente conseguir de 80% a 90% das pessoas vacinadas, a gente tem uma vacinação completa da população, próximo de 100%. Um portador assintomático do coronavírus pode transmitir a doença, sim. Isso depende muito do grau de imunidade da pessoa. Pessoas jovens e pessoas com boa saúde, ela pode ser portadora do vírus e contaminar outras pessoas, mesmo não tendo sintoma nenhum. Apesar que os sintomas característicos dos resfriados, das gripes, são tosse, espirros, mal-estar e febre. Idosos que residem com criança, principalmente os avós, eles devem ter os seguintes cuidados: evitar beijos, abraços, afagos, compartilhar talheres, travesseiros, peças íntimas, tipo guardanapo, né? E se alguém da casa estiver gripado, procurar ficar isolado mais no quarto. Quando sair do ambiente comum a todos, usar uma máscara e evitar tocar em objetos, ou tocar em mesa, tocar em televisão, na poltrona. E esses cuidados para evitar o contágio da pessoa que tem uma virose comum, mas não sabe que se tem o vírus coronavírus. Existe atualmente um excesso de informações veiculadas na mídia, tanto na mídia televisiva, como do rádio, como internet. Nós temos que saber filtrar o que a gente vai assimilar disso. Eu aconselho a vocês, né, a não se preocupar com as questões de tratamento, com as questões epidemiológicas, porque assim, mesmo a gente que é profissional de saúde, isso todo dia está mudando para a gente, tá? Evitar pegar essas notícias e ficar ansioso, porque a pessoa que já tem medo de adoecer, tem medo do adoecimento, ela vai se sentir mais fragilizada e vai entrar na síndrome do pânico,
que hoje em dia é muito comum, a gente está vivendo um mundo de estresse, né? Então, o medo faz com que a gente adoeça. Então, uma pessoa que já é cardíaca começa a entrar em pânico, o coração dela pode acelerar, isso trazer consequências para ela. Então, é preferível a pessoa que não dá conta de assimilar bem e com tranquilidade essas notícias, não assistir. Vai para outro canal, vai assistir esporte, alguma coisa que gravou, vai pegar também um álbum de família, vai fazer outras coisas que não seja ficar focado só nessa notícia, porque as notícias dadas incessantemente, isso causa uma comoção muito grande e causa um estresse que às vezes a pessoa não está preparada para enfrentar. Durante esse período, onde nós sofremos um isolamento social, que é um isolamento que a gente pode abranger de outras formas, né? Nós temos vários modelos, vários tipos de idosos na nossa comunidade. Já tem muitas pessoas que já sofrem esse isolamento. Então agora, para o idoso, esse isolamento social já não é tanta novidade. Tem muita gente isolada da família, que a família não procura. Tem muita gente nos asilos que a família não procura. Tá? Isolamento emocional e afetivo. Nesse momento, o idoso que mora sozinho, que tem um parente que mora em outra cidade, é hora de estreitar os laços familiares, mesmo que seja à distância, porque o amor não deixa de existir na distância, né? O cuidado diário das pessoas, eles devem continuar. A aproximação aqui não é física, é uma aproximação emocional e afetiva. Isso é muito importante para a pessoa se sentir cuidada. Atualmente, existe muita polêmica em relação ao uso ou não de máscaras, né? A última recomendação do Ministério da Saúde é que os leigos, as pessoas, a população em geral, utilizem máscaras domésticas. É importante o uso dessas máscaras quando vocês saírem em lugares que têm aglomerado de pessoas, supermercados, filas de banco, filas de lotérica. E é importante as recomendações em relação ao uso dessas máscaras. Já tem pessoas fazendo essas máscaras, fabricando, e a recomendação é o seguinte, que a máscara deve ser feita de tecido duplo. Essa máscara deve ter elástico em torno das orelhas, deve ser bem ajustada, tá? E o tempo de duração dessa máscara ela deve ser em torno de 2 horas. Então, se você tem que ir à rua e vai ficar mais do que 2 horas, coloca uma outra máscara dentro da bolsa, dentro de um saco plástico, para levar e colocar de novo. E essa máscara que você tirou, você traz para casa, lave com água e sabão, deixe de molho por 10 minutos na água sanitária, depois enxague bem, passe com ferro quente e coloque dentro de um saco plástico para ser reutilizada novamente. Uma outra orientação em relação à máscara, evite colocar as mãos na máscara depois que você colocou. Então, por isso que a máscara tem que ficar bem adaptada. O uso inadequado da máscara pode levar à contaminação, porque se você, numa fila de supermercado, colocou a mão no caixa e depois, logo em seguida, colocou a mão na máscara para acertar essa máscara no nariz, já tem um risco de contaminação se você não usou um álcool gel. E o indicado é que você saiu na rua, leve com você um álcool gel para você limpar as mãos. Mas dentro de casa, o melhor é você lavar com água e sabão, que é muito mais eficiente e eficaz para evitar a contaminação do vírus. Agora nós vamos para um rápido intervalo, logo em seguida voltaremos ao assunto da pandemia e o isolamento social.